Bem, então, nessa aula de hoje eu vou discutir alguns exemplos, alguns exercícios sobre a parte de estatística descritiva, né? E aí a gente vai discutir média, mediana, moda, desvio padrão, quantis, né? Acho que mediana principalmente, né? Esses vão ser basicamente esses itens. A gente vai discutir aqui uma base de dados também, a distribuição de frequências em tabelas, intervalos, como a gente calcular média, mediana, essas estatísticas descritivas mais básicas aí também, tá? Eu vou também trazer alguns problemas envolvendo distribuições discretas e contínuas, tá ok? E vamos trabalhar também o teorema do limite central, né? E a parte de inferência intervalar sobre a média populacional e também a parte de inferência via teste de hipótese também aí sobre a média populacional, tá ok? Então vamos iniciar aqui. Eu trouxe, vou trazer a seguinte questão aqui para vocês. Essa questão tá na lista de exercícios. É uma questão que já... Bem, então vamos continuar aqui, né? Eu trouxe aqui uma base de dados, certo? Uma base de dados que no contexto da questão são notas, né? Notas de alunos, scores de estudantes, né? Hipoteticamente falando, né? Vamos imaginar assim. E o texto da questão ele anuncia pedindo que nós calculemos a nota média, a nota modal e a nota mediana desses dados, tá? Aí aqui eu vou colocar, eu tenho que pegar exatamente os dados que estão aqui, né, vou fazer uma mudançazinha aqui no banco, né? Deixa eu fazer aqui. Espera aí, só um minutinho aí que eu vou... Podemos continuar. Então, aqui está a minha base de dados. O que a gente vai fazer, né, é calcular a média, a mediana e a moda desse banco de dados, né? Então veja, uma forma, a gente pode fazer, você pode usar Excel, vocês podem usar qualquer software, né, e fazer esses cálculos normalmente, né? Uma coisa que a gente sabe aqui é que quando a gente vai calcular a média, tem a expressão, né, da média amostral, né? Essa média amostral é a média x barra, que vai ser a soma dos valores, né, xi, dividido pelo tamanho da amostra, né? A gente sabe disso, tá ok? Então, eu tenho essa fórmula aqui da média. Isso aqui não deve ser novidade para ninguém, né? Então, a fórmula da média é dada por isso aqui. Então, a gente tem que pegar todos esses números, somar todos eles e dividir pela quantidade de números, né? A quantidade de números, veja, eu tenho aqui o vetor P, né, que eu estou colocando tudo aqui dentro desse vetor. Vou imprimir ele aqui só para a gente visualizar. Tá tudo aqui embaixo, certo? E o cálculo da média é simplesmente somar todos eles. Então eu posso fazer aqui somar o P e dividir, né, pelo comprimento dele, né?
certo? Isso aqui seria a média. Isso aqui seria a média, tá certo? Uma outra coisa aqui, eu já posso calcular diretamente aqui média de P, tá certo? Bem, isso aqui eu estou usando essa linguagem R aqui, mas vocês podem fazer em qualquer outro ambiente, tá ok? Bem, então no cálculo da média não tem nenhum mistério, tá? O que a gente vai precisar se concentrar aqui para poder não errar é o cálculo da mediana, por exemplo. Então no cálculo da mediana a gente vai precisar ordenar essa amostra, certo? Então vai ter que colocar na ordem crescente, né, do menor para o maior. Aqui eu já posso fazer isso dando o seguinte comando, né? Esse comando sort vai ordenar a minha amostra, né? E aí eu vou criar um novo vetor, esse novo vetor vai ser o vetor ordenado. Então, quando eu imprimir aqui embaixo, vocês vão observar que a amostra aqui ela vai do menor valor até o maior valor, que é 9,7, de 2,9 até 9,7, tá certo? Então, aí com a amostra ordenada, eu consigo definir aí aonde está o quantio mediano, né? Que é a mediana. Aí a regrinha é a seguinte: no caso da mediana, certo? Qual é a regra? O x mediano, né? Ele vai ser se o número de termos dessa base de dados aí, desse vetor, for um número ímpar, ele vai ser o termo central, né? E aí o termo central ele vai ser o x n mais 1 sobre 2. N mais 1 sobre 2. Espera aí. Certo? Isso aqui é o índice do x. No caso aqui, o comprimento desse vetor aqui é de 50, né? Então é um número par. Então, se for um número ímpar de termos, vai ser um n ímpar, certo? Então, se fossem 3, seria o termo central, que seria o 2, né? Que seria 3 mais 1, que é 4 sobre 2. Quando o n é par. E aí, nesse caso, no nosso exemplo aqui, a mediana vai ser essa média aqui. Aí, o que a gente vai fazer, né? Eu vou tirar a média, né, dos dois valores, né? O do meio, um do meio mais um próximo, né? Então, o termo, né, central aí é o 25. Tá aqui o 25, ó, tá vendo aí? E aqui o termo central mais um, que é o 26. Então é a média do 25 com 26, tá certo? Então, mas tem que fazer isso com a amostra ordenada. É importante detalhar isso aqui, porque esse parênteses que eu coloco aqui é o parêntese da amostra ordenada, tá certo? Então, aqui eu subtendo que é com a amostra ordenada, tá certo? Com a amostra ordenada. É importante deixar isso claro, porque para vocês não pegarem o dado e fazerem na sequência que está o dado, entendeu? Não. Tem que ordenar a amostra, tá certo? Tem que ordenar a amostra. Senão, não vai dar certo o cálculo da mediana. A mediana, ela é uma estatística que é baseada numa estatística de ordem, né? Então, é preciso ordenar a amostra, tá certo?
Então, quando a gente vai calcular a média dos termos centrais aqui, eu estou supondo que eu ordenei a amostra, né? E estou fazendo isso aqui na amostra ordenada, certo? O tamanho não vai mudar e eu vou tirar a média, né, dos termos centrais, que deu 7,35, tá certo? 7,35. Então, isso aqui é o valor da mediana. No caso, a moda, nesse caso aqui, a gente vai procurar o termo mais frequente. A gente vai precisar fazer uma vista aqui nos dados para ver qual é o dado que aparece com mais frequência, se isso existir, né? Então, 2,9 aqui, ele não se repete. O 3,7 também não. Esse aqui não. Então, vou riscar os que não se repetem. O 4,7 também não se repete. Acho que fica mais fácil ver isso na amostra ordenada, certo? Então, deixa eu colocar a amostra ordenada aqui, que vai ficar mais fácil. Então, vamos para cá. Deixa eu ver. Vamos olhar aqui com uma amostra ordenada. Então, o 2,9 não se repete, o 3,7 não, 3,8, 4,7, né? O 5 não tem número que se repete aqui ainda, tá vendo aí? Aqui já achei uma repetição, né? O 6,3 se repete. Então, 6,3 se repetiu 3 vezes, né? 6,5 se repete 2 vezes, 6,6 não, né? 6,9, o 7 se repetiu 2 vezes, né? O 7,1 não, 7,3 está aqui 2 vezes, o 7,4 2 vezes, 7,5 2 vezes, 7,6 2 vezes. Até agora, quem está superando é o 6,3 até agora, que são 3 repetições. O 7,7 2 vezes, 7,9 não, 8,1 2 vezes, 8,2 2 vezes, 8,3 2 vezes, 8,4 5 7 2 vezes, tá? Então, claramente aqui o termo modal é o 6,3, tá certo? Então, eu vou já dizendo aqui que a moda, né, o xmod é igual a 6,3. É o termo mais frequente. Então, já tenho a média. A gente já decifrou aí qual é a média, 7,142. 7,142. Então, temos aqui a média, a mediana, certo? E a moda, né? Esses 3 elementos aí resolvem a nossa questão. Bem, nessa segunda questão, o que é dito aí? A tabela a seguir tem descreve o número de empresas por faixa de pessoal ocupado, né, do setor de fabricação de bebidas em um determinado momento. Calcule a média, mediana dessa distribuição, especificando as respectivas unidades. Adicionalmente, calcule o desvio padrão, o desvio médio absoluto, o desvio padrão. Bem, eu vou fazer algumas coisas aqui, o resto eu deixo para vocês, tá certo? Então, vejam, quando a gente tem uma tabelinha assim, onde você tem a frequência absoluta e a faixa intervalar, onde essa frequência de dados se apresenta, se coloca, né? O que a gente precisa fazer aqui inicialmente é encontrar os pontos médios desses intervalos,
né? Que nesse caso aqui, ó, eu posso colocar 40, 20, aqui o ponto médio é 20, aqui é 65, certo? Esse daqui é 300, esse daqui é 750, esse aqui é 1500 e esse aqui é 6000. Esses aqui são os pontos médios, certo? Desses intervalos. Então, no cálculo da média, nós podemos seguir aqui a forma de cálculo usando esses pontos médios. Então, vou pegar aqui a concentração de indivíduos, certo? Nesse intervalo, e vou considerar que essa concentração de indivíduos aqui, 489, ela está concentrada, né, nesse centro aqui desse intervalo, que é o 20. Então vai lá, 489, né, vai com peso, vai no 20, né? Aí o 65, né, vai no 269. O 300 vai no 117. O 750 vai no 15. O 1500 vai no 9. E o 3000 vai no 7, vai com 7. Aí tem que dividir, né, tudo isso pela soma, né, dos indivíduos aqui, né, certo? Porque o total de indivíduos, deixa eu ver se eu tenho essa soma aqui, né? Tá até aqui para mim, ó. Coloquei já. A soma 489 com 269 com 117 com 15 com 9,7. Vou somar isso aqui, dá 906. Isso aqui tem que dividir por 906. Isso aqui é a média deste conjunto de dados, tá? Então, na hora que a gente vai calcular a média, e se fosse calcular o desvio padrão, por exemplo, ao invés da gente usar o valor, né, usaríamos o desvio do valor à média ao quadrado, né? Então, por exemplo, eu vou ter que calcular essa média aqui. Eu já tenho essa conta, porque, ó, a média vai ser aquela soma lá dividido por 906. Eu já tenho essa conta aqui. O valor dessa média vai dar 119,33 aproximadamente. Então isso aqui é aproximadamente 119,33, certo? Bem, já que eu tenho essa média, se o objetivo fosse calcular, por exemplo, o desvio padrão ou a variância, eu teria que considerar agora o que? O valor 489 menos a média ao quadrado, né? 489 menos os 119,33 ao quadrado. Aí isso iria com 20, tá certo? O 20 daria o peso a essa quantidade. E iria fazendo isso para cada um dos elementos, até a gente encontrar fechar a soma, né? Vai dividir pelo 906 e vai encontrar a variância, tá certo? Eu não vou fazer essa conta aqui para a gente não perder tempo, mas a forma de cálculo seria bem semelhante, tá certo?
Então, em termos de média, tudo certo, tá ok? O que é mais interessante aqui a gente calcular, por exemplo, é a mediana, né? Então, no cálculo da mediana, o que a gente tem que observar? A gente tem que olhar aqui agora as frequências relativas. Tem que construir uma coluna aqui, onde a gente vai ver as frequências relativas e a gente vai observar o quanto que essas frequências se acumulam para que a gente aponte para a mediana em pelo menos uma região onde a gente saiba que se acumula pelo menos 50% desses dados, né? Desses dados. Obviamente que aqui, não sei se vocês estão observando, né? Você tem uma quantidade de empresas nessa faixa, essa faixa é menor que é menor que essa, e assim por diante. Então aqui, em termos de faixa, né, que é o que a gente está observando, tem uma ordem aqui, né? Tá certo? Então, aqui esse termo médio aqui, né, tá em diz respeito ao número médio de empresas, certo? Então você vai encontrar um número médio de empresas. Se quando for calcular o desvio padrão, a interpretação vai ser em quantitativo de empresas. Então você vai encontrar uma média de empresas com desvio padrão de tantas empresas, certo? Que pode ser para cima ou para baixo, tá ok? E daí o cálculo da mediana envolve o seguinte raciocínio. Veja, você está aqui, precisa saber quanto esse 489 representa nos 906, quanto esse 269 representa nos 906 e assim por diante. Eu tenho essas frequências relativas aqui, não sei se vocês estão vendo, né? Eu tenho aqui a fórmula de cálculo, né? Então está aqui o 489, 269, o 117, o 15, o 9 e o 7. Estou dividindo tudo pela soma, que é 906. Esse vetor aqui vai armazenar essas frequências. Então, quando eu imprimir esse vetor aqui, eu vou ter, né, essas frequências aqui embaixo, certo? Que nesse caso aqui eu estou deixando elas bem, até com muitas decimais assim, vou deixar assim mesmo. A soma delas vai dar 1. Né? Essa é o raciocínio aqui, é que a soma dá 1. Mas veja, só nessa primeira classe aqui eu tenho 53,97% aproximadamente, né, das informações, né? Então eu já sei que a mediana vai estar nessa primeira faixa, tá ok? Então a mediana ela está na primeira faixa, então ela vai estar por aqui, entre o 10 e o 30. Então o que a gente sabe? Qual que é a nossa forma de cálculo aqui, né? Eu tenho 10, tenho o 30, a mediana vai estar por aqui, em algum lugar aqui, ó. A mediana vai estar por aqui. E o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer uma proporção. Eu vou dizer que da mediana ao 10 eu tenho 50%, mas aqui do 10 até o 30 eu tenho 57, deixa eu ver se não falha a memória, 53,97%. Então aqui eu tenho 50% e aqui eu tenho 53,97%, certo? Aí eu vou fazer essa regra de 3, né? Vou pegar o 30 menos o 10, vou dizer, ó, isso aqui está para 53,97%. Vamos deixar aqui, depois eu explico isso. E a mediana, né? Eu vou chamar isso aqui de xmed menos o 10 está para 50%. Bem, feito isso, aqui, ó, eu vou resolver essa equaçãozinha em xmed. Eu posso simplificar aqui esse 100, né? Isso não vai atrapalhar em nada. Isso aqui vai dar 20. Então, o xmed vai ser 10 mais, né?
Isso aqui é 20 sobre 53,97, né, vezes 50, né? Então vai ser 50 vezes 20 sobre 53,97, certo? Como então vamos lá. Então o x médio vai ser 10 mais o 50 vezes o 20 sobre 53,97. Se lá no computador eu coloquei o ponto 50 aqui, certo? E essa vírgula saiu daqui também. Aqui no 50,97 eu coloquei assim, ponto 5397, tá certo? Tanto faz eu colocar 50 aqui e 53,97, como colocar ponto 50 e ponto 5397. Então o x mediano vai ser calculado assim. Então, vendo lá, ó, vejam que eu coloquei a formulazinha do mediano, ó, 10 mais botei o ponto 50 vezes o 20 dividido pela frequência na primeira classe, que é 53,97%. Então essa frequência já está em decimal, por isso que eu coloquei ponto 50 aqui, ok? Então vou rodar a mediana aqui, deu 28,50, aproximadamente 28,53. Então vou colocar aqui já 28,53, aproximadamente isso aí, tá certo? Então aqui a gente já tem, né, isso é só passando rapidinho aqui esses exemplozinhos. Então a média e a mediana. Então média é uma medida de locação importante, é a primeira que a gente calcula, né? Eu sempre digo assim, eu sempre lembro de uma história que tem um professor amigo meu, professor Raidonal, ele sempre diz assim, né, que a média, na verdade, assim, a frase é essa, ele diz: a esperança, a gente sempre diz que a esperança é a última que morre, né? A esperança no sentido de expectativa, a esperança é a última que morre, mas aí é a primeira que a gente calcula também, né? Então é a última que morre, mas é a primeira que a gente calcula. Aí é basicamente isso. Então a média amostral e a média, né, é uma medida de locação importante, mas a mediana ela não sofre com a presença de valores extremos. Então ela passa a ser uma medida de referência local mais precisa, mais robusta do que a média. Mas isso não quer dizer que a gente não possa calcular a média e que ela não sirva para nada. Porém, em uma base de dados em que haja realmente hajam observações muito discrepantes, né, é possível que a mediana seja mais representativa, tá certo? Então nesse exemplo aqui vocês viram como a gente calcula a média, a mediana, desvio padrão, variância, desvio médio absoluto, também tem a fórmula, né? Isso aí vocês podem pegar a mesma ideia e replicar aqui, tá certo? Então vamos lá. No uso de uma central de computação, o acesso à unidade de processamento, que é a CPU, é assumido ter uma distribuição Poisson com 4 registros por segundo. Então a distribuição Poisson ela sempre está associada a uma taxa média, né? Então uma fila de atendimentos, você tem uma taxa média de atendimentos por cliente, né? De clientes por segundo, por unidade de tempo. Geralmente a distribuição Poisson está vinculada a esse tipo de taxa média, né? No caso aqui, essa taxa de média é de requisitos por segundo, né?
Aí aqui a pergunta é a seguinte: escolhendo-se ao acaso, né, um intervalo de 1 segundo, qual seria a probabilidade de haver mais de 2 acessos à CPU? E também qual a probabilidade do número de acessos não ultrapassar esses 5 acessos, né? Então vejam, a distribuição Poisson, se x tem distribuição Poisson, e aí eu estou falando lambda, certo? Então a função densidade de probabilidade, né, vai ser calculada aqui num certo k, vai ser exatamente o que? A exponencial de lambda menos lambda elevado a k sobre o fatorial de k. Então a probabilidade dessa variável assumir o valor k vai ser lambda elevado a k exponencial de menos lambda sobre o fatorial de k. Tá certo? Então o que nós temos aqui na primeira pergunta, né, é qual que é a probabilidade de haver mais de 2 acessos. Então qual a probabilidade do x ultrapassar 2? Essa probabilidade eu posso usar aqui as propriedades da teoria de probabilidade, né? Isso é a probabilidade do x ser menor, 1 menos a probabilidade do x ser menor ou igual que 2. Bem, isso aqui vai ser igual a 1 menos. Essa probabilidade aqui vai ser a soma, né, da probabilidade do x ser 0 com a probabilidade do x ser 1 com a probabilidade do x ser 2. Certo? Então isso aqui vai ser a somatória. Eu vou colocar aqui o kzinho variando de 0 até 2, tá certo? E aí vou botar a função de densidade dela aqui. Lambda elevado a k exponencial de menos lambda. No caso, o lambda, como é uma questão aí de segundo, né, no intervalo de 1 segundo, então o lambda, né, vai ser exatamente 4, porque são 4 requisitos por segundo, né? Então a Poisson aqui, ela vai ser sempre do tipo 4t, onde t é essa unidade temporal aí, certo? E no caso aqui em questão, o primeiro item, o t é igual a 1, certo? Então nesse caso eu posso escrever aqui menos 4 sobre o fatorial de... Aliás, desculpa, porque é o lambda que é 4. É exponencial, tá certo. Não tá certo. Então, exponencial de menos 4. Então, vou só colocar aqui o 4 aqui. Então, 4 elevado a k e o fatorial de k. Então, nesse caso, essa probabilidade do x ser menor ou igual que 2 é a probabilidade do x ser 0 mais a probabilidade do x ser 1 mais a probabilidade do x ser 2, né? Porque inclui o 2 aqui, né? E a probabilidade do x ser o k vai ser 4 elevado a k exponencial de menos 4 sobre o fatorial de k. Então essa conta aqui, né, que eu vou colocar aqui nesse quadrado, isso aqui vocês podem usar alguma calculadora científica, né, para poder chegar nessa conta, né? E esse somatório aí, subtraído de 1, vai dar aproximadamente aí aproximadamente 76
0,1%, certo? De probabilidade. A gente pode fazer essa conta aqui. Deixa eu colocar aqui na outra tela para me ajudar. Não é 1 menos, vou fazer aqui 4 só colocando aqui o resultado, né? Então coloquei aqui, ó, 1 menos exponencial de 4, de menos 4, é menos 4 vezes exponencial de menos 4, menos 4 ao quadrado exponencial de menos 4, tudo isso sobre 2. Resultado aqui 76,18, certo? Então até a aproximação aqui, ó, ficaria melhor assim. Então 76,18% essa probabilidade, né? Bem, e a probabilidade de não ultrapassar 5, né? Aí a gente teria que calcular a probabilidade do x ser menor ou igual que o 5. Bem, essa aqui já teria que fazer a soma, né? A probabilidade do x ser 0 com a probabilidade do x ser 1 com a probabilidade do x ser 2 com a probabilidade do x ser 3 com a probabilidade do x ser 4 com a probabilidade do x ser 5. Isso aqui, minha gente, se a gente expandir isso aqui direitinho, isso vai dar aproximadamente 78,5%. Então vamos então agora ao item 2, né? Considerando agora um intervalo de 10 segundos. Veja, se o intervalo é de 10 segundos, a taxa agora, né, vai ser 40. Tá ok? Vai ser 40. Então a Poisson, né, vai ser a Poisson envolvida aqui vai ser 40. Taxa 40. Tá certo? E aí, qual a probabilidade de haver exatamente 50 acessos? Então, eu quero a probabilidade do x ser igual a 50. A probabilidade do x ser igual a 50. E agora eu vou fazer usando o lambda igual a 40. Então, se esse exponencial de menos 40 vezes 40 elevado a 50 dividido pelo fatorial de 50. Bem, essa conta é chata, né? Mas a gente consegue fazer no computador, na calculadora científica, né? Então vou colocar aqui, ó, ESP menos 40 vezes 40 elevado a 50, tudo isso dividido. Aí tem que fazer essa conta aqui, deixa eu ver. Então aqui factorial de 50. Então isso aqui, ó, dá 1,77%. Vou botar aqui 1,77%, tá certo? Então nós podemos colocar aqui aproximadamente 1,77%.
Deixa eu só ver se é isso mesmo. Perfeito. Então o item 2 seria aqui. E o item 1 aqui. O item 1. Esse aqui seria o item 1A. E aqui o item 1B. Certo? Então está resolvida aí mais uma questão. Então vamos olhar aqui mais uma questão, né? O tempo necessário em uma oficina para o conserto de uma transmissão de um automóvel possui distribuição normal, e aí aqui ele dá a média, que é de 45 minutos, e o desvio padrão, que é de 8 minutos. Aí o planejamento do mecânico é consertar o carro do cliente, iniciar esse serviço, né, apenas 20 minutos após a entrega do veículo, né? E ele comunica ao cliente, né, que o carro estará pronto no tempo total que não supera 2 horas, as 2 horas, né? Então acima desses 20 minutos, a partir daí não pode superar as 2 horas. Primeira pergunta aqui é qual a probabilidade de que esse mecânico se atrase, tá? Então eu vou colocar aqui diretamente. Eu já vou colocar aqui as expressões. Eu já tenho isso digitado aqui bem bonitinho. O X tem distribuição normal 45, variância 64, né? E o tempo efetivo vai ser os 20 minutos mais o X, porque ele vai se dedicar 20 minutos para atrasar, para poder começar o trabalho. Ele podia ter outros serviços na frente, etc e tal. E aí a gente sabe que se o X é normal, acrescentar 20 unidades a essa distribuição X não vai afetar a variância, mas vai afetar a média, porque você vai alterar a alocação dessa variável em 20 unidades, inclusive, de 45 para 65. E aí a pergunta da questão é qual a probabilidade desse mecânico se atrasar, ou seja, qual a probabilidade desse tempo total de execução, que é os 20 minutos mais o tempo de serviço, ultrapassar os 120 minutos. Ultrapassar os 120 minutos. Aí o que a gente tem que fazer, né? Bem, a probabilidade dessa variável t, que também é normal, vocês estão vendo aí que ele segue a distribuição normal. A probabilidade do t ser maior que 120 é 1 menos a probabilidade do t ser menor ou igual, tem até um errinho aqui, menor ou igual que 120, certo? Que é 1 menos a probabilidade, aí eu vou padronizar a variável, vou tirar a sua média e vou dividir pelo desvio padrão, certo? Se eu fizer desse lado aqui, tem que fazer do outro. Do outro lado, eu vou colocar a igualdade aqui, 120 menos o 65 dividido por raiz de 64, certo? Essa variável aqui que vai aparecer, ó, ela é uma variável normal, certo? Então ela é uma variável normal com média zero e desvio padrão unitário, variância 1 também. Então essa probabilidade dessa normal ser menor ou igual que o 120 menos 65 sobre a raiz de 64, que vai dar 55 sobre 8. Isso é a probabilidade de uma normal ser menor ou igual que 6,875. Bem, nesse caso aqui, como se trata de uma distribuição contínua, tanto faz eu colocar menor ou igual como menor aqui, tá certo? Porque no ponto em si, ele vai carregar uma probabilidade nula, né? Por causa da própria definição da probabilidade no caso contínuo, tá? Mas se fosse uma variável discreta, isso faria diferença, certo? Então é importante se atentar a isso. Bem, aí a tabela da normal, né? Eu posso colocar aqui para vocês. Deixa eu ver se eu tenho uma tabela da normal aqui. Bem, então vamos para a tabela da normal, né? Aqui eu tenho o Z, certo? O Z, né? E aqui a área esquerda do Z. Então nessa tabela eu vou pegar o Z e eu vou procurar a área à esquerda do Z. No caso ali da questão, né, o Z aqui é 6,875. Quando a gente olha aqui na tabela, né,
já tem aqui, ó, no 3,9 já essa probabilidade à esquerda ela já fica próxima, bem próxima de 1, na, vamos dizer assim, quarta casa decimal. Então, obviamente, né, que essa probabilidade aqui se aproximando de 1, né, já bem próxima de 1, a diferença ao 1, né, vai ser aproximadamente 0, tá certo? Então, a probabilidade do cara se atrasar é praticamente nula, vamos dizer assim, mas praticamente nula mesmo, assim, bem próxima de 0, tá certo? Então, essa é a resposta desse primeiro item. Segundo item, qual deveria ser o tempo total estipulado pelo mecânico ao cliente, de forma que com uma probabilidade de 90% não haja atraso na entrega, certo? Então, nesse caso aqui, ó, a probabilidade do T ser menor que esse tempo que ele coloca aqui, esse tempo T, então essa probabilidade do tempo de execução total ser menor do que o tempinho T tem que ser igual a 90%. E aí eu vou fazer o seguinte, ó, vou padronizar a variável, né? Vou pegar o T, vou tirar pela sua média, que é 65, vou dividir pelo desvio padrão, que é 8. Isso aqui vai gerar uma variável normal, né, 0,1, e do outro lado a gente vai ter o T menos o 65 sobre 8, né? Então é olhar a distribuição gaussiana, né, e verificar, né, qual que é o percentil dela, né, que acumula, né, 90% de área, né? Então, para dar 90%, aí a gente vai olhar a tabela da normal aqui, né? Vamos procurar o 90% aqui onde ele está, ou próximo de 90. Então tem aqui 90, 90. A gente pode considerar aqui, ó, ou esse. Aí vamos fazer o cruzamento aqui, né? 1,29, tá certo? 1,29. Então, 1,29 é um número que acumula 90 aproximadamente, né? Aí vamos ver como ficou aqui, ó. 1,28, 1,29. Eu acho que eu coloquei aqui o 28, 1,28, que é aqui, né? Eu considerei para baixo a aproximação. Então, coloquei aqui. Então, 1,28. Então, ficou assim, ó. 1,28, tá certo? 1,28. Bem, isso aqui a gente utiliza essa tabela quando a gente não tem outro recurso, não tem um recurso computacional, essa tabela já vem pronta. Aí, num caso de prova, aí é o que se utiliza, né? Na prática, a gente poderia ir no software ou alguma calculadora científica e procurar esse percentil da normal, tá certo? Mas na prova de vocês vão usar aí a tabelinha da normal, tá ok? Então, vamos lá, né? Deixa eu seguir para outro ponto aqui. Uma das coisas que a gente sabe na teoria de probabilidades é que a média amostral, né? A gente consegue, dado uma população, eu consigo tirar várias amostras dessa população, né? E sempre que eu tiro uma amostra dessa população, eu consigo calcular uma média dessa amostra. O que a teoria da probabilidade nos dá como resultado é que essa média amostral ela é uma variável aleatória, certo? Ela passa a ser uma variável aleatória que a gente pode realizar ela pegando o dado, calculando a média, encontrando um valor. Isso é o que a gente chama de estimativa. Então,
eu tenho lá, por exemplo, uma média populacional, Mi. Eu tenho aqui uma média dentro de uma amostra, 1. Eu tenho uma média dentro de uma amostra, 2. Eu tenho uma média dentro de uma amostra, 3, e assim por diante, certo? Eu posso fazer esses cálculos aí, e o que a gente observa, né? A teoria ela dá um norte seguinte, ó, você está pegando uma variável aleatória que a gente chama de x barra, você está executando ela uma numa amostra, 2 vezes na segunda amostra, 3 vezes na terceira amostra, e você vai ter realizações dessa variável. Então, assim, do ponto de vista teórico, assim, essa variável ela tem um valor esperado, certo? E eu consigo também uma variância para ela. Consigo definir uma variância para essa. Consigo calcular não só a média como a variância. Então, a teoria, a gente consegue aí fazer a conta aí. Então, a média da média amostral, o valor esperado da média amostral é a média populacional. Mas a variância da média amostral vai ser a variância populacional dividido pelo tamanho da amostra. Então, isso aqui é o que a gente tem da teoria. Esses dois itens aqui. Bem, aí o que acontece, né? Se a gente aumenta o tamanho dessas amostras aqui, ó, e eles passam a ser suficientemente grandes, e aí a gente pode considerar que esse tamanho dessas amostras aí seja pelo menos 30 pontos. Então no material ele considera 30 um parâmetro de corte para esse tamanho amostral, em que esse 30 acima dele você consegue boas aproximações, né, para essa distribuição dessa média, para que ela possa ser aproximadamente uma distribuição normal, certo? Então, se o tamanho amostral é maior do que 30, e aí vamos considerar isso, né, que seja maior que 30, esse ponto de corte aí para esse tamanho amostral, então a gente consegue também não só usar o recurso de que a média e a variância dessa média amostral, né, vão convergir para a média populacional e a variância sobre o tamanho da amostra, mas também eu consigo deduzir que essa média amostral, né, ela pode ser aproximadamente normal, né? Certo? Normal com a média Mi e a variância sigma 2 sobre N, certo? Então, isso aqui eu posso dizer que quando o N é suficientemente grande, né? Quando o N é suficientemente grande. Então, ou a gente assume que a população é normal, e se a população é normal, a média amostral também vai se distribuir de forma gaussiana. Mas se não for normal, a gente sabe que o valor esperado dessa média é a média populacional e que a variância dessa média vai ser a variância da população sobre o N, né? Mas se esse N cresce indefinitivamente, ele é suficientemente grande, e no contexto aqui da nossa disciplina, a gente considerando ele maior do que 30, então eu posso também entender que essa média, né, essa média aqui amostral também pode ser aproximadamente normal. E se ela é aproximadamente normal, eu posso também fazer uma padronização dessa variável, retirando dela a sua média, o seu valor esperado, e dividindo ela pelo seu desvio padrão, que nesse caso aqui é o sigma sobre a raiz de n, né? Então isso aqui vai resultar, né, na seguinte variável: raiz de n x barra menos mi, né, sobre sigma, né? E isso aqui, né, é uma variável padronizada, e aí a distribuição disso aqui, e aí eu posso colocar aqui, dado n suficientemente grande, né,
eu posso dizer que isso aqui segue um padrão normal 0,1, certo? Então, esse é um outro resultado, né, que diz respeito aí ao teorema do limite central, e isso é muito útil porque não só na inferência intervalar, como também na inferência via teste de hipóteses, a gente pode deduzir, né, hipóteses sobre a média populacional e testar essas hipóteses. Mas também a gente pode também fazer inferência intervalar sobre essa média populacional, uma vez que a gente, na maioria das vezes, desconhece essa média. Então vocês vão ver nos exemplos do livro que muitos dos exemplos do livro, ele só por forma didática, ele assume o conhecimento dessa média. Porém, o mais relevante aí, né, no contexto da vida real aqui pra gente, é que a gente não vai conhecer essa média e que a gente vai fazer estimativa intervalar para essa média, tá certo? E a gente vai usar essa quantidade pivotal aqui, isso que a gente chama de quantidade pivotal, para poder fazer o cálculo dessa estimativa intervalar. Então, basicamente a gente pegar aqui, ó, o intervalo de confiança para a média, né? E aí a gente escolhe um grau de confiabilidade. Esse grau de confiabilidade é o grau que garante, né, com a probabilidade da verdadeira média estar nesse intervalo, né? Então eu vou colocar aqui 1 menos alfa, né? 1 menos alfa. E geralmente esse 1 menos alfa vai ser o que? 90, 95%. Então esse intervalo de confiança ele vai ser dado por o que? A média amostral mais ou menos, né, o quantio da normal, quantio crítico da normal. Esse quantio crítico da normal vai depender do grau de confiabilidade. E aí nesse caso aqui a gente pode colocar a distribuição normal, né? Eu vou estabelecer aqui os quantis críticos, né? O Z crítico, certo? E dentro dessa região é que vai estar a minha margem de confiança, que é o meu 1 menos alfa. O meu 1 menos alfa vai ser o valor dessa área aqui, certo? Então, nesse caso, eu posso dizer aqui, se isso aqui tem 1 menos alfa, é porque eu tenho alfa sobre 2 aqui e alfa sobre 2 aqui, né? Porque eu vou pegar esse alfa, que completa 1 na probabilidade, né? E vou dividir ele nas caudas. E vai ficar simétrico o intervalo, certo? Então, vai ter que ter alfa sobre 2 aqui, nessa região aqui, e consequentemente alfa sobre 2 aqui nessa outra região de probabilidade. Então esse Z crítico aqui, a gente fazendo aqui a lógica, né? Vamos pegar esse cara aqui, quanto de área ele acumula à esquerda? Eu tenho 1 menos alfa mais alfa sobre 2, né? Então 1 menos alfa mais alfa sobre 2, certo? Então é 1 menos alfa sobre 2. Fazendo essa conta aqui, ó, 2 alfa menos alfa vai dar menos alfa sobre 2. Então esse Czinho aqui, esse índice aqui, vai ser 1 menos alfa sobre 2. Então esse Z crítico acumula, né, 1 menos alfa sobre 2 de probabilidade, certo? E isso aqui vai estar multiplicado pelo desvio padrão da média amostral, né, que vai ser, né, o sigma, né, sobre a raiz de n. Veja, se nós conhecemos essa dispersão dos dados, o que é pouco comum, a gente usa o valor que nós conhecemos, o parâmetro conhecido, mas na prática a gente não conhece esse parâmetro, então nós colocamos o chapéu, né? Eu sempre digo aqui nas minhas aulas, uma coisa que eu na graduação era uma brincadeira que algum professor fez na época e eu peguei,
Então aqui em estatística a gente faz igual o programa do Raul Gil, ele tira o chapéu, né? Porque ele tira o chapéu porque quando ele, né, contempla a pessoa, tal, tira o chapéu, tal. Aqui a gente vai colocar o chapéu porque a gente desconhece aquele parâmetro, então você não conhece, coloca o chapéu. Então aqui a gente faz o contrário do programa do Raul Gil. Então a gente desconhece o sigma, põe o chapéu nele. Quem é que estima o sigma? O desvio padrão amostral. Então vai pegar o x barra, aliás, o xi. A gente pega os desviozinhos com a média, xi menos o x barra eleva ao quadrado, soma isso, né, no i, né, e divide isso pelo tamanho da amostra menos 1. Bem, ou você divide pelo tamanho da amostra menos 1, né, e a gente tira a raiz quadrada disso aqui também. Para chegar no sigma tem que tirar a raiz quadrada. Então ou você divide pelo n-1 para ficar usando o estimador não viesado em pequenas amostras, ou você divide pelo n, certo? Como a gente está trabalhando aqui uma situação em que o n tende a infinito, tanto faz dividir por n como dividir por n-1, tá certo? Então, na prática aqui, o que a gente precisa fazer para estimar o intervalo de confiança para uma média populacional? A gente precisa conhecer a média amostral. Então vai tirar a média da amostra. A gente precisa conhecer esse percentil da normal, certo? Esse percentil da normal a gente busca na tabela. E a gente precisa saber também a estimativa do desvio padrão amostral dentro da amostra. É fazer esse cálculo aqui e encontrar esse sigma chapéu. E também a gente precisa saber o tamanho da amostra, porque a raiz quadrada dele é o que vai dividir o sigma chapéu, e a gente vai encontrar o que a gente chama de erro, né? Margem de erro. Isso aqui é o que a gente chama de margem de erro. Margem de erro. Certo? Margem de erro. Pronto. Então aqui é uma das coisas mais importantes que a gente pode levar dessa disciplina nessa segunda unidade. É conseguir, com essas medidas aí, né, essas estimativas da média, do desvio padrão, e definindo bem o tamanho da amostra, usando a distribuição normal, a gente encontrar uma estimativa intervalar para a média populacional, certo? Ok? Então essa é a fórmula desse intervalo, né? Essa é a expressão. E aí a gente coloca assim, x mais ou menos. X mais ou menos. Então uso mais e uso menos para a esquerda, tá certo? É basicamente isso aí que eu queria que vocês entendessem nessa parte de estimação intervalar. Então olha só, o que a gente tem aqui, ó? Eu vou localizar a média amostral, que é uma estimativa pontual, certo? Eu vou acrescentar a essa quantidade um erro, né? Que vai depender aí, uma margem de erro, né? Que vai depender aí do z, né? E do sigma chapéu sobre raiz de n, né? E vou bater aqui num extremo à direita e vou fazer a subtração desse erro e vou bater aqui num extremo à esquerda, tá certo? Então nesse caso aqui eu posso dizer aqui, vamos dizer que esse intervalo de confiança ele seja feito a um grau de confiabilidade de 95%. Então eu vou dizer aqui, ó, que com 95% de confiabilidade o verdadeiro valor da média está nessa margem aí, tá certo? Isso aí é o que, se a gente repetir essa estimativa novamente 100 vezes, em 95% das vezes essa verdadeira média vai estar lá, tá certo? Basicamente isso aí que está sendo dito. Então vamos olhar aqui o enunciado dessa questão, né? Os dados a seguir representam os custos de reparo em reais
para uma amostra aleatória de 30 máquinas de lavar louça. Então, 41,82, 52,81. Isso pode estar em unidades monetárias. Vamos ver aqui. Eu vou pegar esse vetor e colocar lá no R, tá bom? Deixa eu ver qual é o número dessa questão. Então já criei aqui o vetor e chamei de x. Aí tá aqui os valores, né, desses reparos numa amostra de, deixa eu ver quantas máquinas tem aqui. (30 máquinas, tá certo? 30 máquinas. Daí o que a gente vai fazer? Primeira coisa, calcular a média amostral, tá? Então a média amostral, eu já posso dizer a vocês aqui, ó. Então é a primeira que a gente calcula, né? É a última que morre, mas a primeira que a gente calcula, né? Posso colocar aqui para vocês já de cara aqui que a média amostral é R$ 98,11. Vamos fazer a conta aqui, ó, em x, certo? Tá aqui. Fiz a conta da média. Aí agora o que a gente vai fazer, né? Encontre uma margem de erro para essa média, né? Porque a gente agora vai observar que existe uma média populacional e que eu estou estimando essa média aqui usando esse valor 98,11, certo? Como tem 30 pontos, vamos supor aqui que esses 30 pontos aí, né, me dê essa liberdade de aproximar a variável pela distribuição normal, né, em termos de olhando a sua média amostral, né, tá certo? Então aí o que a gente precisa fazer, né, para encontrar essa margem de erro, né, vamos pegar aqui deixa eu pegar aqui o textinho, porque já está pronto. Aí já ganha tempo. Então aqui, ó, encontre uma margem de erro para a estimativa, né? Porque essa estimativa é a média amostral, né? A gente vai acrescentar a ela uma margem de erro, né? E vou usar um grau de confiabilidade de 95%. Então, como essa amostra tem tamanho de pelo menos 30 pontos, eu vou me basear naquela ideia de que a aproximação anormal ela é viável, né? Então eu vou pegar aqui, ó, vou calcular o sigma da média amostral, né? Então eu vou pegar os desvios com a média ao quadrado, vou dividir por n-1 e no final vou dividir pela raiz de n. Tanto faz dividir pela raiz de n, tá, tudo bem. Aqui eu estou dividindo pelo n-1, mas isso aqui, como n é 30, né, vamos dividir por n-1. Mas se o n fosse 100, talvez não fizesse tanta diferença, certo? Mas aí a gente vai sempre dividir por n-1, porque esse n-1 ou n aqui embaixo, no cálculo do sigma, não vai fazer mal nenhum. A gente só garante que o estimador é não viesado em pequenas amostras, né? Então aí você vai dividir pela raiz de n, né? É como se você vai pegar o S, o sigma chapéu, dividido pela raiz de n. É basicamente isso que a gente está fazendo aqui. O sigma chapéu é isso aqui. Aqui é o sigma quadrado chapéu, né? Eu estou tirando a raiz, né? Então eu estou fazendo isso aqui, ó. Essa conta aqui é basicamente o que? Sigma chapéu quadrado sobre n raiz quadrada disso, certo? Então, esse valor aqui a gente pode deduzir aqui também, porque eu tenho a média
e tenho o desvio padrão de x. Eu não vou fazer essa fórmula aqui não, já vou usar direto o desvio padrão de x, né? Só que a gente precisa dividir esse desvio padrão pela raiz quadrada do comprimento de x, certo? E esse valor aqui está dando 4,51. Isso aqui já é uma estimativa do desvio padrão dessa média amostral, certo? E aí agora 4,51. Então eu vou pegar agora, ó, a distribuição gaussiana e vou olhar a distribuição gaussiana, onde eu acumulo. Bem, se o grau de confiança é de 95%, então no meio da distribuição eu tenho 95%, certo? 95% aqui. Se tem 95% aqui, então tem 2,5 aqui e 2,5 aqui, certo? Ok? Então, se eu olhar esse percentil aqui, ele acumula à esquerda dele os 95 mais 2,5, que dá 97,5%. Então, eu vou pegar agora a distribuição normal, vou pegar a tabelinha da normal e vou ver quem acumula 97,5. Ó, tem um valor aqui, ó, né? Ó, 97. Cadê? 97,5 tá aqui, ó. Aí vamos cruzar ele agora na linha 1,9 e na coluna, certo? Na coluna aqui tá 1,96, 1,96. Então é o quantio da normal, 1,96, tá? Então a margem de erro vai ser 1,96 vezes o sigma da média amostral, que é R$ 8,84. Então, na hora que a gente vai construir um intervalo de confiança para a média populacional, eu vou pegar a média amostral, que é de R$ 98,11, mais ou menos esses 8,84, certo? Isso aqui vai dar um intervalo de confiança com um grau de cobertura de 95%, certo? Esse valor aqui desse intervalo vai dar de 89,26 até o 106,95. Se as contas aqui estiverem certinhas, né? Vamos fazer aqui para a gente não se atrapalhar. Peraí. Então, 98,11 menos então, para a esquerda ficou 89,27. Vamos colocar o sinal de mais aqui, ó. Vai ficar 106,95. Então, deixa eu mostrar aqui a telinha para vocês. Aqui, certo? 98,11 menos 8,84, 98,11 mais 8,84. Então já temos aí o intervalo de confiança, né, para a média populacional ao grau de cobertura 95%, né? Eu posso usar essa notação aqui, eu simplesmente fazer assim, o intervalo de confiança para a média. Eita, peraí. Intervalo de confiança para a média a 95% de confiabilidade, certo? Aí posso usar essa anotaçãozinha aqui também. Então, o gasto ele vai ficar entre 89,27
R$ 106,95 com uma confiabilidade de 95%. Basicamente isso aí. Vamos a uma questão de intervalo, testes de hipótese, tá? Então, vai lá. Um fabricante de automóveis estima que a quilometragem de combustível de seus veículos utilitários é de, no mínimo, 20 milhas por galão. Retira-se uma amostra de 8 desses veículos e nessa amostra você teve uma média de 18 milhas por galão de consumo, né? Com um desvio padrão de 5 milhas por galão. Ao nível de significância de 5%, você pode rejeitar a afirmação do fabricante. Aí aqui é dito que se supõe a população normalmente distribuída. Veja, aqui eu já tenho uma limitação do tamanho da amostra, que é 8. Então, se eu não tenho dito essa informação aqui, eu teria que ser obrigado aí a usar a distribuição T de student. Tá, ok? E aqui, mas a variável que vai ser padronizada é a mesma. A gente vai usar a média amostral, subtraído da média populacional, sob a hipótese nula, né? Dividido, né? Pela raiz da variância dessa média amostral, tá certo? Mas vejam só, o que a gente precisa formular aqui primeiro? Eu preciso colocar uma hipótese aqui nula contra uma hipótese alternativa, certo? Eu preciso de uma hipótese nula contra uma hipótese alternativa. Veja, a hipótese nula, ela sempre vai carregar a igualdade, mesmo que seja algo que envolva uma desigualdade, que nesse caso aqui é dito que ele fala no mínimo, né, no mínimo 20 milhas por galão, no mínimo 20 milhas por galão. Se eu chamar a média populacional de μ, eu vou colocar em hipótese, né, que a média populacional é no mínimo 20 milhas por galão, certo? Então eu sempre vou levar na hipótese nula aquela hipótese onde tem a igualdade. E na hipótese alternativa, a gente se opõe a essa hipótese nula. Nesse caso aqui, é dizer que a média é inferior a 20. Tá certo? E aí eu tenho as hipóteses em teste. Eu tenho as hipóteses em teste. Bem, se a gente quer fazer um teste de hipótese, quer fazer inferência via teste de hipótese, eu preciso de 3 ferramentas aqui, 3 mecanismos. As hipóteses, eu preciso da estatística de teste, certo? E eu preciso de uma coisa chamada regra de rejeição. Regra de rejeição. No nosso caso aqui, a estatística de teste, ela vai estar sob a hipótese nula, né? Aqui sob a hipótese nula, certo? Em geral, a gente se trabalha com a estatística de teste em hipótese nula, certo? Então, a estatística de teste aqui vai ser a média amostral subtraído da média populacional, né? Subtraído da média populacional sob a hipótese nula, certo? Que nesse caso aqui a gente vai poder colocar aqui, usar a ideia do estado da igualdade. Por isso que tem que ter a igualdade aqui na hipótese nula, né? Então eu posso usar aqui, ó, subtrair o 20 e vou dividir, né, pela o desvio padrão, né, que ele colocou aqui um desvio padrão de 5 milhas por galão, né? Então tem que multiplicar pela raiz de 8, que é a raiz do n, e dividir pelo desvio padrão, né, que é 5. Ok? Essa estatística aqui eu posso chamar ela de T, certo? Ou de Z. Aí essa estatística T, se o n é grande,
ela tem distribuição aproximadamente normal. Mas se o N é pequeno, naquela ideia do 30, né, no corte do 30, que nesse caso seria o 8 aqui seria menor, né? Porém, ele assume que a distribuição é normal, né? Então, eu posso dizer aqui, usar a distribuição normal, né? Então, essa estatística de teste, ela está calculada sob a hipótese nula, né? Calculada sob a hipótese nula. Então, é o x barra menos o 20 sobre o 5 vezes o raiz de 8. Isso aqui vai dar menos 1,13, certo? Aí vejam, eu tenho as hipóteses, tenho a estatística de teste. Essa estatística de teste, ela vai ser sempre, nesse caso aqui, no nosso caso, vai ser o x barra menos o mi sobre a hipótese nula, tá certo? Dividido pelo sigma chapéu x barra sobre aqui vezes a raiz de n, vezes a raiz de n. Vai ser basicamente isso aqui. Bem, aí a regra de rejeição é rejeitar a hipótese nula se, né? Como é que a gente formula essa regra de rejeição, né? Aí deixa eu explicar isso aqui rapidamente. Então vejamos o seguinte. Eu tenho aqui a minha distribuição normal. Eu vou ter aqui os meus valores críticos. E aí eu posso dizer aqui que isso é o z alfa sobre 2. E aqui o z 1 menos alfa sobre 2. Certo? Tá aqui minha área de rejeição, né? Só que esse teste, ele é unilateral à esquerda. Então eu estou focando, né, na cauda esquerda, tá certo? Estou focando na cauda esquerda. Então se eu estou focando na cauda esquerda, o desenho desse teste vai ser assim. Então eu vou colocar aqui o alfa todo concentrado aqui na minha cauda esquerda, que vai ser o alfa, certo? E a minha região de rejeição vai estar toda aqui. Então esse cara vai ser o z alfa, z alfa. Só que esse z alfa, né, ele tem um simétrico aqui, porque a distribuição normal é simétrica. Então se eu colocar aqui z 1 menos alfa, né, que se esse cara tem 5%, né, esse que está aqui vai jogar 5% à direita, porém à esquerda ele tem 95%, né, para fechar os 100. Então eu posso colocar o z alfa, né, e o z1 menos alfa aqui. Se o teste é unicaudal à esquerda, que é o caso aqui, certo? Aqui ele é bicaudal, aí você joga as probabilidades nas caudas iguais, divide o 5% por 2, dá 2,5 para cada lado, e aí você vai trabalhar com o z 97,5 e não o z de 95, tá certo? Então nesse caso aqui, toda vez que a estatística cair nessa região aqui, o que seria equivalente é você tirar o módulo dela e olhar ela nesse lado, certo? Ok? Então você está rejeitando a hipótese nula, certo? Então a regra de rejeição aqui é rejeitar H0 se, né, o valor absoluto do tcalc for superior, né, ao T 95%. E os graus de liberdade dessa T é justamente o tamanho da amostra menos 1.
Então é um T n-1 n-1 grau de liberdade e 95%. Certo? Certo? Ok? Ou seja, era preciso que o valor absoluto desse T caísse nessa região aqui, ou o T caísse aqui, tanto faz. Ou o T cai na área negativa, ou o módulo de T cai na área positiva, certo? Então, ou você constrói a regra de rejeição projetando o T na área negativa, ou o módulo do T-calc na área positiva, certo? Então, veja, se a distribuição aqui ele está assumindo que é normal, então esse T n-1 pode ser substituído pelo Z, tá certo? Pode ser substituído pelo Z. E aí a gente usa a distribuição normal. Vai atrás do Z95. Então vai na tabela da normal e vê quem acumula 95 aqui. E tem uma aqui, ó, para a esquerda, né, 1,64. Então esse 1,64 vai ser a minha referência, né, desse percentil, né? Aqui tem 95%, né? Seria basicamente isso. Deixa eu ver aqui. É 1,164. Então, se for anormal, eu ter Z, né, 95%, é de aproximadamente 1,64. A gente vai comparar o módulo disso aqui, certo? Com o 1,64. Isso aqui é menor em módulo, né? Então isso aqui é menor que o TZ, né? 95%. Veja, se ele é menor é porque ele cai aqui, nessa região aqui de não rejeição. Então a conclusão do teste é: não rejeita H0 ao nível de significância de 5%, certo? E aí vejam, se eu não rejeito a hipótese nula, então a afirmação do fabricante ela é, como é que eu posso dizer, estatisticamente verificável, certo? Agora, o que é que podia acontecer? Não ter sido dito que a população era normal, certo? E ao invés de usar o Z crítico, eu usaria o T crítico. Aí teria que usar o T com 8 menos 1, que é 7 graus de liberdade. A gente teria que olhar na tabela da T. Deixa eu ver. Tabela da distribuição T. Então a tabela da distribuição T, eu vou olhar aqui, por exemplo, aquela referência de 7 graus de liberdade, né? Então, com 7 graus de liberdade, eu vou olhar aonde está a referência com 5%, né? 7, 5% dá 1,895, certo? 1,895. Então, a referência aí para o T, né, o quantio da T a 95% de probabilidade ou 5% de significância seria o 1,89. E aí eu teria que comparar isso aqui com 1,89, né? Que no caso aí também daria o mesmo resultado, né? Certo? Então, os dois caminhos aí, usando a distribuição T ou a distribuição normal, deram os mesmos resultados. O que é importante aqui, vocês observarem, se não for dito na questão que a distribuição dos dados é normal, aí você vai olhar o tamanho da amostra. Se o tamanho da amostra é superior a 30 ou igual a 30,
você pode usar a aproximação anormal. Se não, você vai usar a aproximação, você vai usar a distribuição T de student. E se for dito que a distribuição é normal, então não precisa usar a distribuição T de student. Certo? Então, nesse caso aqui, os resultados ficaram compatíveis. A afirmação do fabricante é estatisticamente válida. Há 5% de significância, que foi aqui a dedução do teste. Então, era isso que eu queria falar sobre teste de hipóteses, esse resultadozinho aqui dessa questão.